Fala galera do Puro e Simples, tudo bem com vocês? Eu queria dar que você seja muito bem-vindo. Mais uma vez temos aqui 2 cadeiras disponíveis. Uma é de Jesus, já está ocupada, e a outra é sua. Então assente-se à mesa, Deus tem falado muito conosco e a gente quer que você se sinta pertencido. Esse lugar é seu. Eu, mais uma vez, estou com outra co-host hoje, por motivos nobres, né? Acho que Deus posicionou de forma estratégica. Quem é você? Exatamente. Aqui é a Melissa Quintela. Estou tendo a honra de, mais uma vez, substituir nossa amiga Mariana maravilhosa, que não pôde estar aqui hoje. E com uma mesa mais do que especial, já gravando outro episódio. Segundo capítulo. Segundo capítulo, segundo round. Segundo round. Nós temos aqui na nossa mesa Beth Zuda e Lucas Zuda. Beth e Lucas, gente. Brincadeira, mas palma de novo. Um casal que a gente ama demais. Acho que vai ser o podcast passado, né? O foco era na nossa amiga Beth. Agora que my friend. My friend. Fica calado não, my friend. Agora eu vou falar. Agora hora, mas quem é você, my friend? Agora eu vou falar. Pincelou, né? O outro era com a Beth só. Eu tava aqui de intruso. Agora somos nós dois, né? Pois, por favor, se apresentem aí antes da gente entrar realmente no cerne. Gente, me chamo Lucas Melo. Tenho meus 30 anos, casado há 7 anos com minha digníssima esposa Elizabeth. Sou advogado, mas acima de tudo sou discípulo de Jesus, amo Jesus. Morando no Ceará há 7 anos esse ano, né? Nos casamos e viemos para cá sob uma direção de Deus. E é isso. O que mais? Deixar agora para minha melhor parte. Bom, eu sou a Beth, 32 anos. Você já falou tudo praticamente, né? Mas é isso, também discípula de Jesus, ministra de louvor. Qual a profissão da Beth? Hoje eu sou... Profissão? Profissão, sou publicitária. E é isso. Somos paulistas, né, amor? Você esqueceu de falar. Paulistas. Estamos aqui há 7 anos, mas nascemos em São Paulo. Eu já tinha o Ceará na veia, né? Meu pai era cearense, então uma parte da minha família é daqui do Ceará. Você conhece o cuscuz que presta, né? Sempre conheci, rapaz. Minha mãe pernambucana. O cuscuz de verdade, porque o outro é bolha. Eu cresci comendo cuscuz, baião de 2, tapioca, tudo isso tinha na minha casa. Mas não abandonou o cachorro-quente com purê. Negativo, cachorro-quente com purê. É impossível. Se vocês não comeram, comam. É bom demais. É verdade. Tem que sair daquele dogão da rua, cansado. Vamos requintar, né? Dogão de verdade. Mas agora eu queria saber um pouquinho da vida do My Friend. Como é que você chegou até aqui? Como foi que Deus te trouxe até aqui, meu amigo? Caraca, é uma história muito, muito longa, mas Jesus está escrevendo nossa história juntos. E Jesus começou a trabalhar na minha saída de São Paulo em 2015, né? Numa viagem missionária que eu fiz. Eu nunca acreditei em ser missionário, nunca quis isso para minha vida. Nossa, foi longe agora. Mas enfim, até que eu fui fazer uma viagem missionária. Eu falei assim, eu preciso enfrentar isso, porque na minha cabeça ser missionário é morrer. E eu falava, não quero morrer. Não, Jesus não me chamou para isso não, né? Mas eu enfrentei, fiz uma viagem missionária em 2015 e ali eu me desprendi da minha vida, né? Entendi que não era a minha vocação primária ser missionário, mas que fazia parte também da vida, mas Jesus me levou ali para entregar a minha vontade, né? Então, desde 2015, Jesus já começou a trabalhar em mim que eu precisava aprender a ouvir a voz dele e obedecer as direções. Em 2015, eu conheci a Beth também. E em 2017, alguns meses antes de nos casarmos, eu recebi uma proposta. Eu trabalhava numa empresa, fazia parte jurídica deles e eles tinham negócios aqui no Ceará. Eu vim algumas vezes e aí eles fizeram uma proposta para virmos para cá, enfim, né, definitivamente. E aí a gente teve uma crise no namoro, né, porque a gente estava noivo, né, Tivemos uma crise, porque e agora? Como que eu vou fazer para simplesmente largar tudo de São Paulo e ir para o Ceará? Nós tínhamos em nosso coração que São Paulo não seria para sempre, mas não imaginávamos que seria assim, que seria um casamento ali no início do casamento.
E então, depois que eu recebi a proposta, eu fiquei em crise, guardei como um homem faz, né? Guardei só pra mim até explodir. O homem nunca compartilha de primeira, assim, né? Ele vai tentando absorver aquilo sozinho. E recebi essa proposta numa quarta-feira, e fiquei quarta, quinta, sexta guardando, não contei pra ninguém. Chegou num culto no sábado, né, baby? Foi. Explodi. O culto inteiro chorava. Culto E as de pessoas jovens. vinham perguntar pra mim, Beth, tá tudo bem com o Lucas? A Tá menina tudo começou assim, a ministra de louvor, glória a Deus, amém, vamos começar. Eu comecei a chorar. Aí desabei. certo? Culto inteiro E chorando. todo mundo assim, e aí, o que tá acontecendo, Lucas? Meu Deus, né? E aí a digníssima Beth me pôs na parede depois do culto, né? Como que foi? Foi, ele foi me deixar em casa e quando a gente chegou, quando ele estacionou o carro, eu virei pra ele e falei assim, olha, eu nunca te escondi nada, nunca vou esconder, mas você tá me escondendo alguma coisa. E você não sai daqui enquanto você não me disser o que é. Que pressão é essa, Foi. meu amigo? Aí, da mesma forma que foi, Voltou. voltou, né? Aí Porque você ele também- podia ter guardado pra você. Eu não queria saber, eu tava só lhe tentando. Aí eu olhei pra ela e falei assim, bom, beleza, eu não tenho outra forma de falar, mas a real é que eu recebi uma proposta. Essa proposta implica nós nos mudarmos pro Ceará e a gente precisa decidir isso. E aí ela simplesmente olhou pra mim e falou assim, legal, eu não vou. E Aí eu falei, então talvez a gente tenha que terminar o namoro, porque a gente precisa ajustar isso aqui, né? Como que a gente vai fazer? Ah, não, peraí, eu sempre gostei de Ceará, né? Calma. Mas aí ali eu calmei e falei pra ela, falei assim, olha, não estou dizendo que nós vamos, mas estou dizendo que nós precisamos pelo menos orar, entender essa direção de Deus. E ali nós assumimos um compromisso de orarmos por 30 dias, sem parar sobre isso, não contamos pra ninguém, nem pros nossos pais, ninguém, porque a gente sabia que podia ter interferência, Sim, né, sim. pessoal das pessoas, né, enfim, e ali a gente começou a ter validações, confirmações do Senhor, né? Beth, mais especificamente, teve uma, né? Enquanto ela estava ministrando num culto, que ela vai contar com mais detalhes. Betinha... Fala aí, Betinha. Bom, Eu falo muito, gente. eu trabalhava numa empresa lá em São Paulo, no Google, né? E assim, amava trabalhar lá, só que era pressão pura, né? O tempo todo. E teve um dia especificamente que um dos nossos chefes lá chamou a gente para uma sala, o pessoal para uma sala, e falou assim, olha, metade das pessoas que vão sair aqui agora são pessoas que não vão mais estar aqui, a gente tá precisando fazer alguns cortes, mas enfim, aí foi saindo as pessoas, ele foi falando os nomes, as pessoas foram saindo da sala e ficou eu e mais algumas pessoas lá. Ele falou assim, olha, essas pessoas que saíram, como vocês viram, não vão estar mais aqui, não vão trabalhar mais aqui por conta desses cortes que a gente falou, e vocês precisam ficar atentos, porque vocês podem ser os próximos. Então, assim, era uma pressão absurda, né? E eu tava preocupada e tudo mais. Isso com o noivado em alta, viu? Marcado, casamento já. Marcado. E eu preocupada e tudo mais com essa situação. E aí, num dado dia, eu tava ministrando louvor, terminou o louvor, eu fiquei ali em cima esperando, né, começar a palavra e tal. E aí, um amigo que não estava sabendo de nada, porque a gente realmente não tinha contato pra ninguém, veio e me deu uma palavra, falando assim, ó, o senhor tá pedindo pra te falar pra você não se preocupar. Né? Você está muito preocupada, com com o teu trabalho, com a tua vida financeira, e o Senhor está pedindo para você não se preocupar, porque você não vai mais ficar aqui. O Senhor vai te levar para outro lugar. Aí na hora que ele falou isso, pum, eu caí assim. Ele foi mais específico. Ele falou assim, você não vai ficar nesse trabalho. Na verdade, você não vai ficar nem aqui. O Senhor vai te levar embora para outro lugar. Isso. uau. Aí o Lucas do outro lado comemorando. Não, eu tava lá embaixo, Glória nem a sabia Deus. de nada. Eu só vi ela chorando, depois ela me contou. Aí eu fiz exatamente isso. Falei, glória, tá funcionando a nossa oração aqui. E aí ao longo disso teve... O Lucas acho que vai compartilhar também uma mais específica que Deus falou com ele, mas ao longo do tempo, Deus foi colocando muita paz, trazendo muita paz, muita tranquilidade, né, sobre tudo isso. E enfim, assim, tivemos muitas validações, um aval de Deus pra gente se mover, né? E mais uma delas, eu tivemos uma conferência em fevereiro de jovens lá na igreja. E para vocês terem noção, essa proposta ela foi mais ou menos em agosto. Agosto, por aí,
Julho e agosto. E aí... No mesmo ano, em fevereiro, você... Isso, no mesmo uma ano, palavra. isso. Eu teve uma palavra, o Vitor Vieira foi lá na igreja, então ministrou sobre sonhos e o Senhor me levou a orar. Eu fui pro fundo da igreja, eu ficava andando de um lado pro outro, né? Eu senti esse impulso do Espírito de orar e eu só falava a seguinte frase: eu quero ir embora, não importa como, quando e onde. Eu só quero ir embora. E eu ficava indo de um lado pro outro na igreja, falando isso, só orava isso, quero ir embora, me leva, Senhor. Era um sentimento de inadequação. Parecia que não é mais o meu lugar. Exatamente. E não tinha nada de errado, tava tudo certo, tudo alinhado na igreja. Mas sabe quando você fala assim, cara, não é mais aqui. Mas enfim, conferência, acaba o culto, você fala assim, passou. E aí foi quando em julho, depois dessa proposta, a gente tava nesse mês aí, a gente teve um encontro de líderes lá, enquanto o pastor ministrava. Eu não lembro o contexto da pregação dele, mas ele, e no meio, parecia que tudo fechou, assim, a visão fechou, e o Senhor ficou só ali comigo, e o Senhor foi bem claro, parecia ele do meu lado falando assim, olha, você não pediu para ir embora? Essa é a sua chance. Só, pumba, só isso. Essa é a sua chance. Então, ali eu entendi do Senhor que a gente precisava ir embora. Não sabíamos como ia ser, não sabíamos qual seria o futuro, mas a gente preparou, a gente teve um suporte da empresa, o Senhor preparou a nossa ida, né? Mas a gente não sabia do futuro. Tanto é que nós viemos, né? E um ano depois eu já não estava mais com a empresa que me trouxe, né? Como o pastor Fabrício fala, o bispo Fabrício fala, a empresa foi só uma porta, né? De passagem, né? Foi uma porta que eu passei, o Senhor usou a empresa para nos trazer para cá e cá estamos, 7 anos enraizados na Comunidade das Nações, nossa igreja, onde a gente tem servido os jovens, temos servido uns aos outros, a gente sempre serviu, a gente sempre amou a igreja, a gente sempre amou estar ativamente na igreja. Então, desde cedo a gente chegou aqui, a gente encontrou a CN, nós já nos conectamos de alguma forma, porque a gente entende que o reino não para. E a gente entregou a nossa vida para Jesus, né? Então, não tem tempo para ficar enrolando, né? Falando, o que eu vou fazer? Deixa eu... Não, tá aqui, ó. Tô à tua disposição. O que você precisa, Jesus, né? Da gente. E estamos aqui há 7 anos, felizes, sem palavra de ir embora, nada disso. Por enquanto. E assista o episódio passado para você entender. Exatamente. Mas não temos uma palavra de ida, de saída, né? Vamos dizer assim. Mas a gente é do Senhor, nossa vida é dele. No dia que ele mexer a nuvem, mover a nuvem, a gente se move também, né? Sim. Muitos princípios. Eu acho que o primeiro que eu peguei, que namoro acaba. Se o propósito não for parecido, namoro acaba. Exatamente. É o primeiro ponto, né? Sim. O segundo ponto, noivado é pra casar, meu amigo. Não fica negócio de enrolando, não. Exatamente. Aí, terceiro ponto, né? que o Mel fez uma salda da chave. Dá pra montar uma pregação, mano. Opa! É que não inclua Deus na sua agenda. Entre na agenda de Deus. É tá o isso. exemplo. O homem e a mulher que entraram na agenda de Deus. Exatamente. Não sei como vai ser, o que vai acontecer, sei nem qual igreja que eu vou. Mas eu vou porque eu sei que Deus tá mandando eu ir lá, ele vai prover. Então, isso é entrar na agenda de Deus. Hoje né? as coisas são mais claras, né, pra nós, a gente consegue... Depois de 7 anos, né, meu amigo? Exatamente, mas no começo foi meio turbulento, você fala assim, meu Deus, né, tanto é que 4 meses aqui, a Beth teve uma crise e falou assim, mano, o que eu tô fazendo aqui? Vou embora. E ela já tinha tido algumas falas, mas que, contornável, né? Mas esse dia foi um dia que ela teve uma crise, assim, de choro. Ela foi pro quarto chorar. E eu falei, Deus... Aí eu tive que orar, porque senão eu ia vir junto, né? A vontade era de pegar as malas e vir embora. Mas, enfim, o Senhor cuidou de tudo. Tem muitos detalhes nesse ponto, mas, enfim, cá estamos. Felizes com o Ceará. E como é que foi, já que o Magno trouxe esse ponto do namoro acaba, então, seja interno ou seja em casamento, como é que foi esse processo dessa mudança junto com o noivado, junto com o casamento, tudo junto? Como foi que vocês foram vencendo, né, os obstáculos e estarem aqui hoje firmes e fortes como uma referência de casal para nós aqui na igreja? Cara, foi loucura, porque foi tudo novo, né? Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eu tava longe da minha família, eu tava longe da minha liderança, de uma certa forma, que, enfim, me viu crescer, né? Só pra vocês terem um contexto, eu nasci e cresci na mesma igreja. Eu nunca mudei de igreja. Então, bem enraizada. Bem enraizada. E aí, quando eu vim pra cá,
toda essa novidade desse negócio todo novo e cidade nova, igreja nova, foi um turbilhão de coisas, mas assim, eu acho que uma das coisas que ficou assim muito cravado assim, logo que a gente chegou aqui, eu lembro que eu tava na sala do apartamento que a gente tinha alugado, logo que a gente chegou, e eu senti Deus falando comigo de que Deus, ele queria nos amadurecer nesse tempo, sabe? A gente sabe que no começo de casamento é assim, você vai aprender muito e tudo mais, você vai amadurecer naturalmente, mas eu acreditava assim em algo como se Deus estivesse nos... Sabe aquela história da flecha, né, que voa mais alto? Deus tem coisas grandiosas para você. Então, para isso, ele precisa distensionar, esticar. Eu via isso. Eu via como se, cara, Deus tivesse algo grandioso para nós no ministério. Não só no casamento, mas ministerialmente falando. Então, para isso, é como se ele tivesse nos separado, sabe? Nos mandado para cá nesse intuito. Então, eu entendi do Senhor que ele estava nos amadurecendo. A gente só ia ter um ao outro. A gente não ia ter mais ninguém, entendeu? A gente até foi, né? Começamos na CN e tudo mais, mas... levou-se um tempo, né, pra gente criar, né, o vínculo e tudo mais. Então, assim, Deus queria que, de alguma forma, a gente criasse esse vínculo primeiro entre nós dois, né? Se fortalecesse e amadurecesse a nossa relação mesmo. Você ia falar? Não, eu ia puxar um pouquinho pro início, né? Porque, de fato, você está planejando um casamento e, de repente, você tem que planejar a sua mudança de estado, né? De São Paulo para o Ceará. Ou seja, outra ponta, outro extremo do país. Então, era tudo muito novo. E nós, jovens, a gente tem medo do novo, do desconhecido. Mas a gente arregaçou as mangas. A gente diz que não, né? Mas quando ele chega... Exatamente. Então, é aquela hora que você respira, você fala assim, cara, ou vai, né? Então, se a direção de Deus era essa, então, assim, a gente só vai obedecer. Então, a gente começou a planejar algumas coisas, a empresa pagou para a Beth vir com a mãe dela para cá para procurar imóvel, a gente pediu presente para quem queria nos honrar, mandar direto para cá, e a gente foi montando, né? Foi ajustando. Então, literalmente, a gente casou no dia 12 de outubro, né, de 2017. Eita, essa olhada aí, assim, será que ele vai acertar? Peraí, my friend. Esquece, mano. Esquece pra tu ver. Acabar o podcast agora. Viemos pra Lua de Mel, que foi em Porto de Galinhas. Voltamos pra São Paulo só pra ajustar uma coisa ou outra. E novembro, né? Segunda quinzena de novembro, a gente estava aqui já. Então, entrando nessa vida que a Beth estava falando. Então, assim, a gente teve muito alinhamento, né? No nosso namoro, a gente conversou muito, a gente se afiou muito. Tivemos conversas difíceis. Tivemos conversas difíceis, né? Eu sempre falo, quando eu tô aconselhando o pessoal, eu falei, gente, namoro não é só beijo na boca, né? Beijo na boca é de menos relevância, né? Que tem e cuidado, viu? Exatamente. Cuidado com os beijos na boca. Exatamente. Eu tive uma tia da escolinha dominical que ela falava assim, ó, o beijo é o que leva para outras coisas, né? Kelinha, amo você. Até hoje isso me marca. Então, então, assim, a gente alinhou. E eu acho que o fruto, né, desse alinhamento, o subproduto desse alinhamento é que hoje a gente tem um casamento assim muito leve, né? A gente tem discussões eventualmente, ajustes para fazer, mas assim, geralmente são coisas muito pequenas, né? Por quê? Porque a gente realmente entrou alinhado. Então, o namoro foi bem desenvolvido, né? Foi. E nós... vocês namoraram 10 anos? Não, nós namoramos 2 anos. Quando foi um requisito nosso, né? Quando a gente começou a orar sobre começar a namorar, a gente alinhou essa expectativa. Ó, eu quero casar em 2 anos. Então, assim, não é que você namorou 2 anos, é que o seu tempo de começou com ela para o casamento é isso. Então, 1 ano de namoro, 1 ano de noivado, mais ou menos, mais um pouquinho menos isso. de 1 ano, na verdade. Exatamente, mais ou menos isso. E literalmente não, né? Só não foi em 2 anos exatos, porque a gente completou em agosto, né, de 2017, 2 anos, e o casamento era outubro. Então, 2 anos e 2 meses, pronto. Inclusive, a gente já tinha alinhado sobre isso, né? Enquanto a gente estava no nosso tempo de oração, antes de começar a namorar, a gente já tinha alinhado. Né? A gente perguntou, né, um pro outro, quantos filhos você pretende ter? O que você pretende fazer? Qual que é o teu chamado? E não sei o quê. E uma das coisas que a gente falou foi isso. Quanto tempo que você se imagina namorando e noivando até o casamento? E a gente... Essa é uma pergunta muito importante. Eu falei para 2 jovens essa semana, eu falei assim, ó, a gente
gente não tem tempo a perder. Sim. E eles são novos, né? Tem um tem 21, os dois têm 21, 20, enfim. E eu falei assim, ó, não é porque vocês são novos que tem tempo a perder, né? Então, assim, sejam assertivos no namoro de vocês. E se em algum momento você vê que, cara, não vai ter futuro, seja rápido em terminar. Seja rápido. Termina numa boa, tranquilo, resolve. Vida que segue. Meu pastor lá de São Paulo falava... Faz um churrasco. Faz um churrasco aí, ó. Já falei isso pro Mário. Faz um churrasco, cara. Entendeu? Faz churrasco, comemora. Porque um namoro sem propósito não tem como dar fruto bom. Entendeu? Em alguma hora vai ser um fruto ruim. Isso se não casar. E aí Então quando vai casa, gerar uma piora. frustração, né? Algum vai ter que abdicar do seu propósito para conseguir. Exatamente. Então, Sim. quanto mais rápido você for em decidir isso e entender isso, cara, melhor vai ser pro seu namoro. Então, nós tivemos frustrações em relacionamentos anteriores, né? E que nós terminamos, enfim, cada um na sua história, mas quando nós nos encontramos, a gente falou assim, cara, eu não tenho mais tempo para perder. É isso que você quer? Porque é isso que eu quero. É isso que eu projeto. Se você não tiver, show, tá tudo bem, mas eu vou seguir meu caminho. Entendeu? Então, se a Beth tivesse falado pra mim que queria casar em 5 anos, eu ia falar assim, ó, cara, Não faz sentido. Não faz Show. sentido. Você Até está mais, disposta até a logo. abrir mão disso? Não estou. Então, vamos nem continuar daqui, entende? Então, assim, desde o começo, o Senhor nos alinhou muito nesse sentido. E aí, falando um pouquinho do Ceará, eu acredito que boa parte, assim, do nosso chamado ministerial começou aqui. Eu ia até falar sobre isso, que muitas vezes um casal, quando tá namorando, fala assim, eu não vou casar agora porque eu preciso primeiro Preciso cumprir algumas coisas. Eu preciso cumprir isso, preciso cumprir aquilo, porque Deus me falou isso. Você já parou pra pensar que talvez existam coisas... Talvez não, né? Existem coisas que são reservadas pra você viver no casamento? Ou então vira eunuco, né? Das duas, uma. Decida Ou logo. então- Não fique em cima do muro, não. Exato. Eu tinha palavras de que eu não ficaria pra sempre em São Paulo, mas eu nunca imaginei que eu fosse viver isso depois que eu casasse. E foi inacreditável, foi instantâneo. A gente casou e a gente se mudou. Então, tipo assim, era como se, tipo assim, cara, realmente você tem. Isso só vai acontecer quando você casar. Então, às vezes você tem essa sensação, né? De que não, calma, vamos esperar primeiro acontecer isso na minha vida, porque Deus prometeu que ia fazer. Vamos esperar a promoção, vamos esperar ter nossa, dinheiro, fala vamos disso esperar... não. Meu Deus. Exato. Foi Eutico, né? Em Atos 20, 16, que tava na janela, adormeceu, caiu morto. Né? Só Pois que Paulo tava lá. Ô, Paulo, deixa eu resolver. Cuida, ali. varão. Levanta aí. É isso Vamos continuar aí. pregando aqui. Exatamente. Trabalhar, então. E tanto era essa nossa visão, entendimento, que eu comprei uma Bíblia pra Beth, uma Bíblia nova, comprei de surpresa, igual a que ela tinha, uma Bíblia bilíngue, e eu escrevi uma mensagem pra ela e eu entreguei essa Bíblia no avião vindo pra cá. Falei assim, ó, a partir de agora você vai aposentar a sua Bíblia anterior, você vai pegar essa. É igual, é a mesma coisa, mas você vai fazer um tempo novo na sua vida, uma estação nova. A gente vai viver coisas novas. Então, a sua história zerou a partir daqui, né? Então, porque Eu achei realmente forte. o ministério Achei. foi, tipo assim, o ministério, a gente tinha essa convicção lá no fundo, não, cara, o Senhor vai fazer alguma coisa aqui no Ceará, não é em vão, né? E de fato o Senhor tem feito, né? O Senhor trouxe mais clareza para o meu ministério, né? Trouxe mais dinâmica também para o ministério da Beth. Então, o Senhor tem... Assim, hoje eu olho e falo assim, cara, que bom que nós viemos. Foi a melhor decisão que a gente tomou. Sim. Não, e depois que a gente chegou aqui também, a gente teve várias confirmações, Nossa, né? muitas, Foi incrível. sim. Enfim. Tem sido incrível. Ver o quebra-cabeça se encaixando. Nossa, Exatamente. É lindo. É lindo. Exatamente. Então, é precioso demais. É precioso demais. Por isso que tem que ser. Se a gente pode deixar um recado, né, para quem tá namorando ou quer namorar, enfim, cara, seja assertivo, assim, sabe? Sejam determinados. Invista um tempo em se conhecer. Seja objetivo. Se você Sejam tá solteiro, objetivos, se você tá importante. solteiro, não se desespera. Mas assim, seja assertivo em dar um tiro certo, sabe? E, sabe, às vezes vale a pena demorar um pouquinho mais, mas dar um tiro certeiro do que ficar tentando, né? Aí tenta aqui, tenta acolá. Não, só se queima, só dá coisa ruim, né? Não usa também a tentativa para um pretexto para sair beijando na boca, Exatamente. né? Não, porque eu não Nossa, achei por ainda favor. ideal. Meu Miserável. amigo, parabéns, né? Você tá de parabéns, né? Esse daí, você falou de um negócio agora, eu lembrei.
Isso é recente. Esse ano caiu essa ficha para mim. Antes de qualquer coisa, em 2012, eu ofertei numa igreja aqui no Ceará. Em 2012 eu não era nem formado ainda, estava na faculdade e passei por um desafio profissional, financeiro. Arrumei trabalho de corretor de imóveis. E aí eu falei assim, Deus, primeiro salário que eu recebi aqui, comissão, vou dar de oferta para uma igreja. E aí eu demorei um pouquinho, vendi um imóvel, ganhei um bom dinheiro. Eu falei assim, cara, promessa é dívida, né? Vou mandar esse dinheiro para uma igreja. E eu tinha um líder que ele tinha contato com um missionário aqui no Ceará. E eu mandei todo o dinheiro pra cá, tudo. Só passei o cheque de mão, assim, ó, senão você fica tentado, né? Não cumprir, né? Misericórdia. E depois esse irmão me retornou, mandando foto de bíblias, livros e cadeiras. Nossa. E eu me lembro que eu falei assim, cara, como... Eu nunca imaginei que uma oferta poderia servir para comprar cadeiras, né? Porque eu vim de uma realidade diferente, né? Enfim... E aí, recentemente, eu tive esse discernimento com a ajuda de um amigo, que ele falou assim, macho, tu tem certeza, tu tem noção que você ofertou numa terra e o Senhor te mandou pra terra, que se você foi generoso? Eu falei assim, cara, não tinha pensado nisso, né? Então, olha só, eu ofertei na cidade que o Senhor me enviou para expandir o meu ministério, sabe? Minha vocação. Então, para nós, assim, é incrível o que o Senhor tem feito, assim, sabe, na nossa vida. Se alguém de São Paulo ouvir esse podcast aqui, eu sei que foi meio loucura na época, mas, assim, saiba que mudou a nossa vida vindo pra cá. Poderoso. Agora... A pergunta que eu ia fazer, ele falou muito do pós, mas quando tu olhou pra Varua e falou assim, chegou a hora de casar, quando foi essa hora? Assim, tem as conversas difíceis, lógico, você sempre começa com expectativa, mas tem coisas que você só vai descobrir durante, sei lá, um tempo de relacionamento. Esse tempo aí vai ser relativo a cada um, né? E vocês não se conheciam antes, né? De namorar? Não eram amigos, nada? Não, a gente... mais ou menos. Conhecia de vista, né? Eu entrei na igreja... olhava pra ela, né? Só que assim. Ela namorava na época com um maluco lá, com traste. Isso não é o caso. E aí essa época era só um padrão, era só, legal, uma moça como a Beth seria um bom partido, né? Mas não ela. Enfim, até que ela, depois eu descobri que ela terminou, eu falei assim, opa, é a porta que eu preciso. A Varua como ela pode ser. Porque ela, né? Fica mais fácil, tanto né? é que quando eu lancei o nome dela, né, eu lembro na época meu líder olhou assim e falou, caramba, você vai tirar alta, hein? Até a minha mãe falou assim, Lucas, não é um tarefa, seu caminhãozinho? Eu falei, peraí, eu não sou qualquer coisa não, me ajuda aí, né? Mas eu lembro que na viagem missionária que eu fui, a Beth não foi, né? E eu tava conversando com ela e eu lembro que um dos missionários que foi com a gente falou assim, esse daqui é esperto, miro na líder de louvor da igreja, que não sei o quê. Eu falei, como é, né? Mira abaixo, mira alto, aumenta mais. Então mirei e deu certo. Mas assim, respondendo objetivamente, a gente começou namorando com essa convicção, sabe? A gente já tinha esse alvo. Se for para ser mais específico, talvez ali com 9 meses, 1 ano, a gente já começou a ser intencional e comprar coisas, por exemplo, para casar. Eu até demorei para pedir a Beth noivada, ela me criticou muito na época. Pedi faltando o quê? A Beth pode até dizer melhor, mas ela já comprava utensílios de casa. Sim. A Beth já tinha pano de prato, tinha Tupperware. Eu ia comprando coisinhas assim, de uma certa forma supérfluas, mas assim, eu já ia gerando aquilo que em algum momento a gente já tinha conversado que iria acontecer. Então eu comecei a gerar isso, né? Então, tipo, a comprar coisas, né? Muito mais do que conversar a respeito, que a gente realmente conversava muito a respeito disso, eu comecei a agir, né? Então, comecei a comprar coisas, e aí eu compartilhava com ele, ó, já comprei isso, já comprei aquilo, mas pra ver, Tô te pressionando, pra não. ver se vai. Mas, enfim, só demorou... pra ver que não é brincadeira. Demorou
um pouquinho pra sacar, mas foi, mas deu certo. Aí, num certo momento, ele me pediu, e assim, não foi de uma certa forma tão surpresa assim, porque como a gente disse, a gente já se preparava, a gente No já relacionamento cristão conversava. saudável, eu acho que não existe surpresa, nem pro Exato. namoro e nem pro casamento, né? Exato. Exatamente. Exato. Mas um gatilho também que tivemos foi o pastor Glauco, um pastor de adolescentes da época. E ele olhou pra gente e falou assim: e a data do casamento? E a gente, pastor, não tem exatamente. Então não quer casar. Tá né? em torno disso, tá em torno daquilo. Ele falou assim: não, vocês têm que marcar a data. Aí ele pegou e falou assim: eu já vejo a casa de vocês. A casa de vocês está pronta. Então marca a data. Aí olhou a gente, se olhou assim, ele orou com a gente ali numa salinha X. Foi. Mas quando ele lançou, sabe quando você... Cara, eu peguei essa palavra. Eu peguei, até que marca até hoje. Eu falei, cara, a nossa casa tá pronta, vamos casar. Sabe? Não precisa ter medo, né? E foi daí que a gente pôs a data mesmo. Aí a gente falou, opa, agora vai. Agora vai. Né? E fomos juntando aí nossos trapinhos de dinheiro, né? Que a gente tinha, graças a Deus. E o Senhor multiplicou, Senhor viu? multiplicou, Multiplicou. né? Inclusive, honrar minha esposa. Minha esposa, ela não me chicoteou, né? Minha esposa, ela foi bastante generosa. Ela tinha sonhos, ambições, mas ela também entendia o propósito. Sim. Então, ela falou assim, olha, os meus sonhos têm que caber dentro do meu propósito. O que não cabe, eu abro mão, né? Então, nós, por exemplo, não abriu-se tínhamos... uma lacuna aqui. Vou nem puxar. Ela Pode falando. eu tinha sonhos e vontades de casar, ter uma super festa, de ter uma super lua de mel, de ter uma casa própria, de ter isso. Mas isso não está cabendo dentro do propósito do que Deus tem pra gente. Então, eu abro mão. E eu sei que no momento certo o Senhor vai abrir a janela de alcance para essas coisas. Sim. E dito e feito, aí eu não sofri tanto, né? Eu não sofri tanto impacto de ser chicoteado para conseguir dar um jeito nas coisas, né? Então tivemos um casamento que, assim, não foi simples, né? Como eu falei, o Senhor multiplicou muito. Então, nossa, muitos familiares, amigos generosos, né? Na nossa vida e enfim, então assim, nós tivemos um casamento como nós queríamos, nas condições que nós podíamos e o Senhor nos surpreendeu bastante, né? Muito. E inclusive antes de nós virmos pra cá, nós tivemos uma experiência na nossa lua de mel, acho que a gente até já tinha contou pra ti, né, amigo? Sim. E que, assim, refletiu muito, assim, de tudo que a gente viveu e de tudo que a gente tem vivido, né? Que é o cuidado de Deus, né? Assim, vou contar só rapidamente, porque eu acho que vai ser... Tenha pressa não. Vai ser... Tá tudo certo. bom e edificante pra quem tá ouvindo. A gente tinha... ganho, na verdade, né? A gente ganhou lua de mel, tudo, hotel para Porto de Galinhas e nós ficamos num hotel bom, né? Tava tudo muito bom, tava tudo maravilhoso. E um dado dia nós estávamos indo pra praia e chegamos lá na praia, tinha umas cadeiras ali na praia, eu sentei naquela cadeira e o Lucas foi pegar alguma coisa para tomar e tudo mais. Naquele momento veio uma pessoa, tocou em mim e falou assim: olha, você tá hospedada nesse hotel aqui atrás? Resort. Porque essas cadeiras que estão aqui é só pra quem tá hospedado no resort, né? Eu tô vendo que você não tem uma pulseira e tal. Eu falei, não tô, eu tô nesse outro hotel e tal. Eu falei, então, você não pode sentar aqui. E aí no mesmo momento lá, quando o Lucas falou a mesma coisa pra ele. No quiosque lá que eu fui pegar refrigerante lá, ele falou, olha, não posso te dar porque você não tá hospedado num resort. Foi. Aí, assim, foi meio constrangedor na hora. Humilhante, né? Você fala, poxa vida. Mas tudo bem. Eu vou voltar aqui, se preocupe não. Não, a princípio a gente falou assim, não vou deixar nada estragar, né? Nossa lua de mel. Exato. Aí eu ainda olhei e falei, onde que eu posso pegar então? Ali mais pra frente. Então vamos lá pra frente, pronto, né? Enfim, voltamos pro hotel depois e ficou por isso mesmo. Acho que depois de uns 1 ou 2 dias, a gente recebeu um bilhetinho, um comunicado debaixo da porta, no nosso quarto. E nesse comunicado tava pedindo pra gente comparecer na gerência. Né, a gente levou um susto, a gente falou assim, pronto, a gente vai ser quebrei alguma regra, né, do hotel. A casa caiu. Enfim, descemos. Quando a gente chegou lá, a moça que tava na recepção pegou e falou assim, espera só um minutinho que eu vou chamar a gerente. Quando a gerente chegou, aí ela pegou e falou assim, vocês são do quarto XYZ? Somos, tal. Eu falei assim, que legal, porque só pra compartilhar com vocês, a gente tava fazendo um sorteio aqui no hotel e esse resort que tem aqui na frente faz parte do grupo desse hotel que vocês estão hospedados também. E vocês foram sorteados pra passar as 2 últimas noites nesse resort que tem aqui na frente.
Deus. Aí eu, entendi. Ela falou assim, se vocês quiserem, a gente já pode levar as coisas de vocês agora e tudo mais. A gente ganhou, inclusive, um jantar também, enfim. Nossa. E aí fomos pra lá, obviamente, que nos sentamos na cadeira. Eu fui lá pedir, eu quero 2 refrigerantes aqui, agora eu quero um suco, e agora eu posso, né? E aí, enfim, foi assim, foi maravilhoso, porque no último dia da gente lá, né, hospedados lá no resort, a gente teve um tempo, eu lembro como se fosse ontem, a gente olhando assim pras estrelas, assim, pro mar e tal, e enfim, lá naquele momento a gente começou a chorar e agradecer a Deus. E a gente sentiu muito forte, assim, um comunicado, assim, algo, Deus comunicando pra gente a respeito do cuidado dele, né? Já tava tudo certo, nós já sabíamos que íamos nos mudar pra Fortaleza, então foi como se Deus estivesse falando assim, ó, tá vendo? Se eu sou com vocês nas pequenas, eu vou ser com vocês nas grandes também, então não tenham medo, porque eu vou cuidar de vocês, né? Então, a gente veio pra cá com esse sentimento, né? Com esse sentimento. E a gente tem vivido e tem experimentado disso até hoje. Assim, a gente fala, né? Que a gente olha pra trás e a gente não consegue ver, não consegue, assim, identificar nenhum momento que a gente passou, assim, por algum desafio, alguma coisa que a gente não viu a mão de Deus, que a gente não viu o cuidado de Deus nas nossas vidas, sabe? Isso comunica muito, né? Principalmente pra quem tá indo pra uma terra estranha, pra uma vida nova, que você não tem noção de como vão ser as coisas. E você olha Deus falando assim, ó, eu vou cuidar de você. Não precisa ter medo. Né? É o que nós falamos um pouquinho na parte 1 aqui do podcast, é ter convicção da palavra, né? Então, o Senhor colocou essa convicção no nosso coração, e mesmo passando em alguns desafios, né, posteriormente aqui no Ceará, a gente tinha convicção de que não era para a gente voltar para São Paulo, porque o Senhor nos trouxe para cá, né? Então, por isso que é bom andarmos, sabe, sempre em obediência, em atenção, com a direção de Deus para nossa vida, né? Para o nosso casamento, né? Enfim, ter um casamento em santidade, um namoro em santidade, sabe? Para ouvir, para estar sensível a ouvir a voz de Deus e deixar o Senhor nos guiar, sabe? Eu acho que é importante lembrar que Deus, ele sempre vai fazer a parte dele, né? Sempre vai fazer, ele nunca vai deixar de fazer a parte dele. Ele sempre vai estar comprometido conosco. Mas será que a gente está comprometido com ele? Será que a gente vai fazer a nossa parte, né? Então, assim, fica aí o... Tava tão amoroso, né? Varou a chicotuda. Tava demorando. Betinho, dá chicote aqui. Fica aí, assim. Fica aí o 15º princípio, na verdade, né? Cara, isso é muito forte, que eu acho que tá tudo muito ilustrado os papéis, né? Só que acho que nesse papel eu nunca consegui escutar muito, né? De falando sobre feminilidade. Mas é o que você carrega. O Lucas também falando de masculinidade, eu acho que é a sua cara, meu amigo, discipulado e posicionamento, que acaba sendo muito interligado, né? E posicionamento de homem. Então a primeira pergunta é, e aí? O que é que um varão tem que ter? Quais são os atributos que um varão tem que ter pra estar disponível pra se relacionar, né? Porque, meu amigo, tem coisa que se o cara não tiver, você vai ser um problema na vida de alguém. Sim. Venhamos e convenhamos, né? Cara, eu tenho muita coisa pra falar. Não se preocupe, nós temos tempo. Quer começar pela Beth, da feminilidade? Ela fala um pouco menos. Vai, amor, vai. Não, Porque com base mas... no que você falar, eu Cara, complemento. Eu vou dizer assim, ó. Bicho, Deus. tirou o chicote Vem da aí, cintura. vem aí. Não, eu vou ser bem direto. Não, cara, eu não vou, assim, ó. Tem algumas poucas exceções, mas assim, vamos lá. Cara, namoro tem que ser rápido. Não dê muito tempo para namoro. Não espere ter tudo para poder casar, porque você não vai ter. Entendeu? Você não vai ter, isso são exceções que você tem, sabe? Se você vai ganhar, se você recebe de algum familiar, de algum parente, cara, glória a Deus, é um privilégio, receba, saiba receber e bênção, mas se você não tem, não espere. O casamento é uma construção, então você constrói junto. As melhores coisas da minha vida eu consegui depois que eu casei. Entendeu? A palavra fala que é melhor ser 2 do que 1. Então, sendo 2, eu avancei muito mais, inclusive na minha vida profissional. Então, não espere ter tudo para casar. Simplesmente case, obedeça, né? Mas, ao mesmo tempo, não seja um preguiçoso.
e aqui eu tô falando para homens, né? Não seja um cara despreparado, sem previsibilidade. Uma coisa é você não ter tudo, outra coisa é você não fazer nada. Você ser irresponsável. Exatamente, são coisas totalmente distintas. Então, assim, trabalhe, sabe? Guarde seu dinheiro, né? Invista. Exatamente, entendeu? Sabe, para quando não gastar o dinheiro com besteira, mas, assim, some forças e faça a sua parte, porque, como a Beth já falou, o Senhor vai fazer a dele, né? Então, trabalhe. Tô estudando. Cara, se for possível, espera terminar de estudar, sabe? Para ter mais previsibilidade, né? Enfim, porque quando você namora muito cedo, a sua tendência é querer namorar mais, né? Então, por mais tempo, e isso pode ser uma pedra de tropeço. Nem sempre é, tá? Conheço casais que namoraram 5, 6, 7 anos, 10 anos, e, cara, deu tudo certo. E amém, glória a Deus, né? Mas eu, particularmente, não gosto de trabalhar com as exceções, né? Os extremos, enfim... podem ser um problema, né? Então, pro homem eu diria assim, e cara, ter atitude, né? A gente tá numa geração onde o homem tem sido muito mole, sabe? Muito medroso de tomar decisões, que é tudo muito calculadinho, e o homem é muito racional, né? Eu entendo isso. Mas, assim, você precisa abrir mão da sua racionalidade e ter fé também. Então, você precisa, cara, tomar posições, tomar decisões de ter conversas difíceis, como a gente já falou, sabe? De alinhar a expectativa, entendeu? De terminar, se for preciso, sabe? Se for preciso, termine, né? E enfim, sabe? É ser uma pessoa decidida, né? Homem não pode ter medo, entendeu? Ele pode titubear uma hora ou outra, mas ele tem que se recompor, né? É aquela hora que ele ajusta o foco, ajusta a visão, fala, não, beleza, hora, né? Fala, não, Deus, é assim? Então, beleza, então vai, né? Então, eu diria isso. Se eu lembrar de mais coisas, eu o medo falo. Sinônimo de desespero, né? Isso, não pode desesperar. Perder o controle. Cara, vai rolar um medo ali, no mais pro lado da incerteza, né? Você, tipo, cara, não sei muito como vai ser, não, mas sei que vai fazer. E eu acho muito legal isso que o Lucas falou, né? Da masculinidade, que assim, cara, um homem é o primeiro a levar a porrada. É ele que amortece, assim, pode até chegar na mulher, né? Isso já considerando que você esteja num relacionamento. Mas o homem é o primeiro a levar a porrada. Então, eu acho que se eu pudesse acrescentar algo, esteja disposto a sofrer as consequências também das suas decisões, né? Seja homem com isso também. Total. Assim, assuma essa responsabilidade. E aí eu acho que isso toca em muitas coisas, né? Na masculinidade existe algo que é óbvio, né? Os atributos básicos, seja generoso, seja honesto, seja amoroso, né? Tantas outras coisas, seja carinhoso, né? Não é ser um bananão, né? Exatamente. Não é ser um bananão. Seja posicionado, mas ser posicionado não quer dizer desrespeito, não quer dizer grosseria, né? Vou falar um negócio aqui que a Beth até já me olhou, tá? Mulher não gosta de homem passivo. Tá? Não mesmo. Homem passivo O que é um homem passivo? É um homem que não toma frente, que não toma decisão, é um homem que não dá direção. Cara, assim, na nossa... Isso é bíblico, isso não é o que o Lucas e a Beth acham. Na nossa experiência de vida, sabe? Cara, a gente tem 30 anos, a gente não tem larga experiência, mas assim, a gente tem uma experiência, tá? De ver, a gente sempre liderou jovens, a gente sempre esteve envolvido com a igreja desde muito novo. E assim, principalmente em relacionamento, a mulher, ela precisa ter um homem que assuma a frente, que tome a pé primeiro. Exatamente. Cuide da sua casa, da sua família. Ela, como posso dizer isso, enfim, sem ser grosso. Seja também. Cara, a mulher não gosta de homem banana e uma hora ela vai te trocar por um homem que toma decisão. Ele pode ser até feio. Ele pode ser até feio. E por isso que tá cheio de homem feio, casado, namorando com mulher linda. Por quê? Porque ele pode ser feio, mas ele toma decisão. Ele sabe dar a direção, sabe, pra vida deles ali. Então, um homem banana, às vezes para preservar, eu tô fazendo aspas aqui, né, para preservar o namoro, para não ter uma briga ou alguma coisa, não ter que se posicionar, ele assume uma posição de passivo. E aí, a mulher, às vezes, ela vai trocar ele por um cara que não é passivo. Por um cara que diz não. A gente sempre fala assim, cara, se for preciso, diga não.
Diga não pra sua esposa, diga não pra sua namorada, entendeu? Porque o não, ele é importante. Não é um não de qualquer jeito, né? Um não porque eu não quero. Um não fundamentado. Entendeu? Mas assim, cara, se for preciso dizer não, olha, não é o momento. Se a mulher que estiver do teu lado, ela for de Deus, ela pode até ficar chateada com o seu não naquele momento, mas ela vai falar, uau, esse é o homem certo pra mim. Exatamente. Entendeu? Porque ela pode ficar chateada de você ter falado não ali, mas ela sabe que era o certo, né? E aí eu vou até só puxar um gancho, como a gente não sabe a maturidade da pessoa que está escutando, né, nem a idade, eu creio que vai alcançar muita gente, mas o ser passivo e ser banana de tomar decisões saiba, suas decisões têm que ser tomadas com sabedoria. De onde é que vem a sabedoria? Do conhecimento. De onde é que vem o verdadeiro conhecimento? Da palavra. A palavra é a verdade vos libertará de qualquer coisa. Então você... meu amigo, seja um homem de Deus posicionado na palavra de Deus. Exatamente. Isso aí vai nortear qualquer decisão sua em qualquer âmbito. Ministerial, pessoal, relacionamento, profissional, familiar, seja qual âmbito for. Se você estiver fundamentado na palavra, meu amigo, você só se curva diante de Deus, diante de absolutamente mais nada, né? E se você fosse homem, que é realmente posicionado, a mulher olhar pra você, ela reconhecer, e se você disser um não, ela vai entender, cara, esse não foi à toa. Pode chatear ali no momento, mas pô, não foi à toa. Eu sei quem é esse homem, eu sei que ele tem relacionamento com Deus, eu sei que ele é pautado na palavra. Então eu não vou levar isso pro pessoal ou simplesmente como sendo uma forma dele demonstrar que quem manda aqui sou eu, ou cabeça sou eu. Não, isso é um... E uma coisa que eu acho importante também, eu acho que é muito fácil identificar alguém que é um homem ou uma mulher de Deus. Eu acho que é muito fácil, né? Posso estar enganado também, aí vocês dão um ponto de vista de vocês. Mas no caso, como a gente está falando do homem primeiro, né? E nós somos homens, mulher, se você escutou e você se chateou, tente entender o porquê antes de você, sei lá, fazer uma birra ou alguma coisa assim. Tente entender o porquê. E se você não entender no momento, espere alguns dias com a cabeça mais fria e tudo mais. Eu acho que você vai mudar a ótica. Se você tem um homem de Deus do seu lado, e mais uma vez, é fundamentado, cara. E se a posição do homem foi arbitrária de alguma forma, na sua opinião, e ele é um homem de Deus, ore. Porque pode ter certeza que o Senhor vai falar com ele e ele vai voltar atrás. Exatamente. Vai pedir desculpa, vai rever e tá tudo certo, entendeu? E eu ia falar só mais uma coisa para dar o gatilho pra Beth entrar, né? Que a gente falou de concordância e a Beth tem até uma história, a gente tem um testemunho sobre uma situação que eu falei um não pra Beth e posso falar, sendo bem honesto, foi um não porque eu quis. Sabe? Porque não tinha motivo. E ela se aceitou, ela se submeteu, que foi da tatuagem, né? A Beth sempre quis fazer tatuagem, o pai dela nunca deixou e ela sempre honrou o pai dela, ok. Mas no dia que eu coloquei a aliança na mão dela, ela falou assim, oba, vou fazer uma tatuagem, porque agora eu não tenho mais meu pai. E eu olhei e falei assim, não... Pra que fazer uma tatuagem? Não, mas... Só ilustrando de novo, gente, isso é um exemplo do Lucas. Não vai dizer, não, é porque o Lucas falou pra Beth, eu vou sair dizendo não quando eu quero só pra prestar. Exatamente. Por isso que é um gatilho pra ela entrar depois e falar sobre isso. E aí a Beth ficou ali um ano, falou, não, vou fazer uma tatuagem assim, é pequenininha, é de Deus, é Bíblia. Não precisa não, Deus tá no coração, né? Foi enrolando ela ali. Mas, assim, com muito amor, ela também foi se submetendo, foi conduzindo, tentando me convencer e tal. E ali, acho que depois de um ano, né, mais ou menos, 1 ano e meio, eu falei assim, bora fazer essa tatuagem aí de aniversário. Né? Eu que levei ela fazer essa tatuagem, né? E eu me senti muito honrado como homem, né? Eu posso dizer isso, me senti muito honrado, porque ela poderia ter feito birra, ela poderia ter me desonrado, enfim, gerado um atrito, mas ela ouviu e falou, não, vou ouvir meu marido, entendeu? Talvez tenha um motivo esse não. Né? E esperou. E aí tá com a tatuagem dela, eu acho feliz. O que mais importa para um homem dentro do relacionamento, e vou dizer também uma opinião pessoal, é ser respeitado e admirado. Meu amigo, sim. Você pode dizer até que o cara é bonito, não sei o que ele tá cheiroso, que isso vai ser muito bom, com certeza. Mas nesse tipo, é importante, né? Varão, pelo amor de Deus, banhozinho e tal, andar arrumadinho, rapaz, barbinha feita, se você tiver barba, é importante que tenha, né? É bom, né? Ajuda. Cabelo, nós dois aqui a gente tá em fala, não importa muito não. Pula se passa a parte. Besteira, isso é besteira. Mas, cara, todo homem quer ser admirado e respeitado, mas lógico, mais uma vez, pelos motivos certos. Exatamente. Né? Pelos motivos certos. Eu acho e aí, Beth, o que é que uma mulher precisa ter? Vamos lá. Eu acho que, assim, né, só puxando um pouquinho do que ele falou dessa última experiência que a gente teve,
Talvez ele nem saiba, eu não sei nem se eu já falei isso pra ele, mas assim... louco, bicho. Isso assim, de uma certa forma, mexeu muito comigo na época, porque eu queria muito, né, fazer. E aí, só pra contextualizar um pouco vocês, eu venho de um lar, eu venho de uma casa onde a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito autoritária, né? E sempre fez as coisas dela e nunca dependeu do meu pai pra nada. Então, tipo, ela ia lá e resolvia e tudo mais. E eles sempre tiveram muitos atritos por conta disso. Porque meu pai também sempre foi uma pessoa autoritária. Então, duas pessoas autoritárias no mesmo lugar não dá certo. Então, eu venho de um lar onde minha mãe sempre resolveu tudo e nunca perguntou nada pro meu pai. Só ia lá e fazia, né? Então... eu tinha um pouco essa visão e pra mim era muito difícil eu me submeter, sabe? Era pra mim um pouco difícil eu simplesmente chegar e falar assim, tá bom, você falou, então eu não vou fazer. Não, na minha visão é tipo assim, cara, como assim, né? Antes eu fazia tudo que eu queria, aí agora eu casei, eu tenho que me submeter, eu tenho que fazer o que ele tá pedindo. Então, de uma certa forma, eu sempre volto até... Quem não assistiu a primeira parte, assista. Quando você tem consciência, quando você conhece a Deus, quando você conhece os atributos dele, quando você conhece a palavra dele, você faz porque tem que ser feito, porque você acredita naquilo. Nem sempre você vai fazer porque você está sentindo que aquilo tem que ser feito. Muitas vezes você vai obedecer. A grande maioria das vezes você vai ter que obedecer porque ele pediu para você fazer e você tem que fazer. Com Abraão, eu duvido muito que Abraão sentiu que era muito bom ele ir lá e matar Isaac. Não, ele não sentiu. Ele simplesmente obedeceu o que o Senhor pediu para ele fazer. Então, muitas vezes vai ser difícil, vai ser custoso, porém, é necessário, né? A gente vai fazer o que tem que ser feito porque isso agrada ao Senhor, né? E eu sempre tive essa visão, né? De que eu tinha que ser essa mulher sábia, né? Já desde o nosso namoro, eu sempre tive muito essa visão e aí fica também já aqui, já entrando nessa parte do que uma mulher tem que ter. Para mim, eu acho que foi colocado um poder nas mãos da mulher que é surreal, né? Tipo, a mulher sabe, ela pode edificar, como ela pode com as suas próprias mãos destruir. Então, olha que tá escrito poderoso. Na aliança dela. Eu escrevi essa passagem na O aliança irmão dela. Zezinho fala que mulher é igual a topada, né? Ou leva pra baixo ou pra frente. Então, tá na Bíblia também, a Bíblia do cearense. Isso Pelo mesmo. amor de Deus, olha isso, mulherada, em nome de A mulher Deus. tem um poder incrível. A gente tem um poder incrível, incrível, assim. E inclusive, a gente conversa muito sobre isso, né? De como o Lucas, ele muda o semblante, ele muda a forma dele até andar. Quando eu o elogio, quando eu o reafirmo, quando eu... E é bom. É inacreditável, né? A gente realmente tem esse poder, né? De levantar o homem mesmo. Eu lembro que recentemente a gente tava conversando no carro e você, amor, eu preciso que você me lembre de algumas coisas, sabe? Ele não pediu pra outra pessoa, ele pediu pra mim, porque ele sabe, né? O poder que foi colocado em nós, mulheres, né? Esposas, pra levantar o homem. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto, né? Seja uma mulher de Deus, busque o Senhor. Muitas vezes você está atrás buscando um homem, buscando um menino, mas nem você é essa mulher. Você não tem buscado. Você quer alguém que hoje você não é, né? Você busca um homem que hoje você não é. Você busca um homem que ora, mas você não ora. Você busca um homem que lê a Bíblia, mas você não lê a Bíblia. Você busca um homem que é envolvido no ministério, que é envolvido nas coisas de Deus, mas você não é essa pessoa, né? Então, primeiro, seja essa pessoa, né? Um outro ponto, né, importante. Falei já de ser essa mulher sábia, de buscar isso já antes, né, antecipadamente. Um outro ponto importante: use bem na sua solteirice para você construir coisas, né? Assim, às vezes você tá parada no tempo, né, achando que a tua vida só vai começar depois que você começar a namorar, depois que você tiver uma pessoa, depois que não, porque todo mundo já tem e tudo mais. Todo mundo é todo mundo não é você, né? Então construa o seu relacionamento com Deus, construa as suas coisas, viva esse momento que você tá hoje e se valorize em nome de Jesus, né? Assim, depois com mais tempo, acho que
numa outra parte aqui de outro podcast eu posso contar meu testemunho, mas assim, posso dizer que por um dado momento da minha vida existiam algumas coisas para serem resolvidas em mim com relação à paternidade, orfandade, e eu me submeti a um relacionamento que assim não era para mim, sabe? E eu perdi muito tempo com isso, né? Lógico que eu consigo hoje extrair muitas coisas boas, positivas disso, né? Deus trabalhou muitas coisas em mim através disso, mas não tinha necessidade, né, de eu passar por aquilo. Então, assim, se valorize, né, para que você não tenha que depois investigar, gastar tempo curando coisas que não tinham necessidade de terem acontecido com você, sabe? Às vezes a gente se permite ser ferida por coisas que não tinham necessidade. Né? Então você poderia estar investindo teu tempo com outras coisas, você está investindo tempo lá em, poxa, Deus me cura, me ajuda. Né? Muitas vezes você não consegue desenvolver essa área na tua vida porque realmente você está ali investindo esse tempo para ser sarada, para ser curada. E o que a gente sempre fala entre num relacionamento já curada, já sarada, né? Para que isso não seja levado para o teu casamento. Porque, gente, depois se isso é levado para o casamento, não, Deus pode curar, Deus pode mudar, Deus pode transformar, mas é muito mais custoso, muito mais difícil, né? Então, acho que é isso. De tudo que eu falei, acho que o que eu mais, assim, considero... Não que as outras coisas não sejam importantes, mas mais importante é você ser essa mulher de Deus hoje, buscar o Senhor, investir o seu tempo ali de busca, enfim, de buscá-lo e num dado momento aí, a gente já viu tantos testemunhos que enquanto você busca, enquanto você está fazendo as coisas dele, a pessoa aparece e complementa aí o que você está fazendo, e é isso. Eu tenho dica para as meninas também. Não se fechem. Boa, tá aí uma dica do homem pra dica menina, para uma dica da menina para o boa, homem, boa, da mulher boa, para o homem. boa. Meninas, não se fechem, sabe? Não se fechem no grupo da Luluzinha sem deixar o cara entrar, entendeu? Obviamente, o homem de Deus, ele vai ter atitude e tudo mais, mas ele também vai ser educado, né? Então, se você fechar a porta e ele bater, você não abrir, ele não vai entrar. Então, assim, dê abertura também, né? Esteja dispostas pro cara que você vê que tem frutos ali, que você vê que tem uma referência, né? Eu sempre falo assim, gente, você vai namorar, cara, esteja alinhado com o seu líder, né? Com o seu pastor, conversa com o seu pastor antes. Como que é fulano? Tem boa referência dele, sabe? Pra você não entrar no escuro, né? Numa tentativa ali. Então você já tem, sabe, sonda algumas pessoas, amigos, enfim, mas dê abertura. Porque senão o cara não chega e depois você fica falando assim, não tem homem nessa igreja aqui. Vou procurar em outro lugar. Porque minha filha, uma igreja de 6 mil membros, 10 mil, enfim, não tem um homem pra você, me ajude. Né? Então... não se fechem, não feche os olhos também, né? Não feche nada, porque, né, às vezes tá ali do teu lado, porque às vezes tá ali do teu lado, como aconteceu comigo, né? O meu querido aqui tava ali do meu lado. Entendeu? E eu a via e ela não me via. Exatamente isso. Ela estava escondida no coração do Senhor. Ela estava esperando você buscar. Entendi. Eu fui. Aí a pessoa fala assim, não tem ninguém na minha igreja. Pelo amor de Deus. Será que não tem mesmo? Me ajude. Abre teu olho. Você tá com o olho fechado aí, minha querida. Vamos abrir o olho, porque às vezes não tem, baixar padrão, né? Não é baixar padrão. De forma alguma. Veja os frutos do jovenzinho. Exatamente. É o mais importante. Agora, de mim, né? Pra homem, acho que, assim... voltando no que você falou sobre não ser omisso e tudo mais, né? Pode parecer que não, e eu vou falar pra você, mulher, que acha que não, tá? Talvez você ache que não precisa de um homem posicionado, que você consegue fazer tudo e não precisa de um homem. Você precisa. Nós, mulheres, precisamos de homens posicionados. Eita, feminista pira. Então, assim, encontre homens posicionados e que sirvam o Senhor, né? Assim, que estejam fazendo as coisas dele, que estejam fazendo as coisas de Deus. Essa é a dica pro homem, tá vendo, né? Então, homens sirvam, né? Não, a mulher... Façam as coisas de Deus. Isso é verdade. Façam as... Exato. Então, assim, isso é uma coisa que eu olhei muito. E pronto, tem um outro também. Vai, um bônus. Um homem que seja família. Que ame a sua casa, que honre a sua mãe, que honre os seus pais, que honre a sua família. Eu lembro que uma das coisas que me marcou muito, assim, na vida do Lucas é que, na época, a galerinha tudo sentava junta, né, lá na igreja. Ele era
uma das únicas pessoas que eu via sentando com a mãe, né? Era assim, tava todo mundo sentando junto, tipo assim, com os amigos e tudo mais. E ele todos os domingos sentava com a mãe dele, né? Então isso foi algo que eu olhei e falei, uau, se ele trata a mãe dele dessa forma, né? Eu sei que é clichê, gente, mas é real, tá? Se ele trata ela assim, se ele tem essa consideração, essa preocupação, essa atenção com ela, comigo vai ser maravilhoso, né? E dito e feito, né? Comigo é assim hoje. Então, assim, se tem algo para falar, é isso. Acho que encontre um homem, busque um homem posicionado, um homem que sirva ao Senhor, que esteja fazendo as coisas na casa de Deus, servindo no ministério, enfim. E um homem que ame a sua família e que cuide bem da sua família, honre seus pais. É isso. Poderoso. Agora eu queria puxar um assunto aqui que eu acho legal. Só antes de tu puxar, eu não sei qual é o assunto, mas eu tenho uma frase que a bispa Disse Carvalho diz, né? Quer dizer assim, mulher, esteja tão escondido no coração do Senhor que o homem, para buscar, ele tem que ir profundo, né? Então a gente tem duas coisas. Mulher, se esconda no coração do Senhor. Se esconder não é fechar a porta. É se deleitar nele. Boa. Né? E homem, para você ir buscar, você tem também que ir profundo, meu amigo. Então seja um homem de Deus. Senão você não vai achar uma mulher de Deus. Exato. Não vai. E assim, da mesma forma que assim, o Lucas chegou e falou, não, vamos pro Ceará. Não vai ser assim e tal. E como é que... E orou e as coisas deram certo. Se não for alguém de Deus, nunca vai ter essa resposta. A resposta vai ser sempre ficar. Vai ser sempre aquilo que eu quero, né? Aquilo que eu vejo. Eu acho isso precioso demais. Então, homens e mulheres, anotem e sejam. Eu garanto que não é tão difícil. Dá um trabalho porque tem que ter um tempinho, né? Também pro varão amadurecer, para varão amadurecer. Mas vale a pena. Vale a pena esperar. Aí o assunto que eu queria trazer aqui é jugo desigual. Eita, mas rapaz. não é... Existe Deus. namoro evangelístico? Não. Eu não quero nem entrar nesse. Nem quero entrar nesse. E aqui também já é partindo do pressuposto de que os dois são todo crentes. mundo é crente. Os dois são crentes. E aí, dentro da igreja, o jugo desigual dentro da igreja. A dica que vocês... Porque, tipo, vocês estavam falando, você tá vendo ali os frutos do irmãozinho, serve na igreja, homem posicionado e tudo, e a mulher também e tudo isso. E quando, mesmo assim, Mas como é que enxerga as coisas? Aí entra um namoro evangelístico, só que barra um pastoral e o outro evangelístico. Esse tipo de julgo desigual. As pessoas sempre perguntam, então como é que vocês poderiam falar um pouco sobre isso, ajudar a enxergar, abrir os olhos para esse assunto? Cara, assim, especificamente dentro da igreja, o julgo desigual, para mim, ele se evidencia muito, não somente, mas muito ali na diferença de propósito, de chamado. Falar isso, chamado. Não adianta. Eu tenho um chamado, tem convicção do seu chamado pra Índia. Pra Índia. O outro tem convicção do seu chamado só pro Ceará. E aí, como que faz? Não adianta. Alguém vai ter que mudar, orar a Deus para mudar o chamado, enfim, né? Então, assim, cara, uma das primeiras conversas que você tem que ter, quer conhecer uma moça, um rapaz, conversa sobre chamado. Inclusive, é uma das aulas do curso de noivos, para você ter noção. É uma das aulas do curso do Casados para Sempre, de tão relevante que é. Entendeu? Porque a identificação de chamado, de vocação, não tem como cada um andar para um lado diferente, né? Então, eu diria nisso, né? Existe também um julgo desigual que é polêmico também, que é diferença financeira entre as pessoas, entre o casal ali. Às vezes um tem boas condições, o outro nem tanto, né? E isso dá alguns problemas no namoro também. Expectativas, então, exatamente. Então, isso tem que ficar atento também. Quer dizer que eu não posso namorar com uma menina só porque ela é muito rica e eu não sou? Ou vice-versa. Cara, você pode até tentar, mas você vai ter algumas barreiras. Mas Exatamente. tem que estar disposto a pagar, né? Exato. O que você quer entendeu? pagar. É adaptável. Você vai ter só que maturidade para lidar da forma com que... né? Aí é aquele risco. Você quer comprar esse risco? Pode ser que você perca tempo, mas pode ser que você case e tá tudo certo. Você vai enfrentar desafios no casamento, enfim, né? Aí é consciência de responsabilidade. Assuma a sua decisão, entendeu? Depois não adianta falar assim, a mulher, a gente casou, ela só quer ir em restaurante caro, eu não tenho condições para pagar. Cara,
Você não viu isso no meio que namoro? a realidade dela, né? Era a realidade dela. Você tá disposto a correr essa maratona para alcançá-la, entendeu? Ah, não, eu consigo. Então show. Vai pra frente. Então vai pra cima, entendeu? Mas esse também é um jogo desigual que tem que ser observado. E mais uma vez, assim, pra desenhar o jogo desigual. Gente, não queira uma pessoa que tem exatamente a palavra igual à sua. Não é isso. Não é isso. São destinos parecidos. A mesma coisa acontece comigo com a Beth, né? Ela acho que ela vai falar um pouquinho agora. Não, no que sentido Não? que você tá falando? Não, de se complementar? A Beth tem uma ênfase maior, né, na parte do louvor e adoração, né? Mas o chamado dela também tá ligado com o discipulado, com o pastoreio, né? Aconselhamento, né? Sim. Então... o que eu ia falar, na verdade, é que é algo que talvez ainda exista. Eu sei que já foi muito falado por muitas pessoas, mas talvez exista, né, aí na mentalidade de algumas pessoas, de que existe a pessoa perfeita, né? E aí quando a gente entra nessa questão, né, do chamado e tudo mais, eu acredito que não existe uma pessoa, né, específica para cada um, né? Porque senão, né, assim, imagina se, tipo, eu tô com o Lucas, né? E o Lucas na verdade, não é pra ser meu, é pra ser de uma outra pessoa. Então, já coitada daquela pessoa, já quebrou tudo. Já vai faltar um bocado de gente pra um bocado de gente, né? Exato. Então, tipo assim, eu acho que o que a gente precisa avaliar é justamente isso que a gente acabou de falar. Cara, será que o que Deus me chamou pra fazer alinha com aquilo que Deus chamou o Lucas pra fazer e vice-versa, né? Então, acho que conversando a respeito disso, né, a gente alinhando tudo certinho, a gente consegue, de uma certa forma, chegar num lugar de que, cara, aquela pessoa é uma pessoa que vai fazer sentido, sabe, para aquilo que Deus tem para fazer na minha vida e depois nós casados como um casal, né? Então acho que por isso que a gente sempre fala muito dessa questão das conversas, de sentar e conversar, e chamado é uma das primeiras pra gente que crê, né, em Deus, pra gente que, né, que tá trilhando esse caminho. Eu acredito que se eu não tivesse assim tido, né, essa palavra, né, de Deus pra mim, de que eu não ficaria pra sempre em São Paulo e tudo mais, talvez quando o Lucas viesse me falar a respeito de se mudar pra cá, eu até de primeiro momento eu falei que eu não viria, né, mas eu me submeti porque eu sabia que ele era um homem de Deus. Eu falei, cara, deixa eu me submeter. E eu falei assim, cara, eu preciso ouvir, né, da parte de Deus, o que ele tem pra me dizer a respeito disso. E foi quando Deus confirmou, sabe? E alinhou, e assim, não só comigo, mas com ele, o que Deus tinha, né? Que era pra gente vir pra cá, que era pra gente ficar aqui e desenvolver o chamado de Deus para nossas vidas, individualmente como casal também, né? E uma coisa que eu acho muito massa da história de vocês é, primeira coisa, para isso eu não acredito que exista exceção, mas quem dá a direção é o homem. Ponto. Sim. É um homem o responsável por ver a nuvem, né? A gente falou isso no episódio da Beth, mais um spoiler. Se você não concorda, talvez você entenda isso mais pra frente, porque tá na Bíblia. Tá na Bíblia. E aí, muito legal isso, porque assim, a Beth, beleza, ela orou e entendeu em Deus que fazia sentido morar pro Ceará, mas a palavra não foi pra Beth. A palavra foi pro Lucas. Né? E você vê, a Beth já tinha um propósito, a Beth já era líder de adoração, já tinha muitas coisas em São Paulo. Só que Deus foi tão detalhista que cuidadoso, fez muito mais do que talvez um dia ela pudesse ter feito, ter acontecido com ela enquanto ela estava em São Paulo, né? Então, mulher, não entenda, assim, é uma perspectiva de um homem falando, né? Me corrija aí, vocês duas. Mas, mulher, não entenda a submissão como abrir mão de tudo e você vai viver limpando a sua casa para sempre porque você é um escravo. Não é isso. Muito pelo contrário. Não é isso. A gente falou aqui no começo, né, sobre o início do nosso chamado aqui no Ceará. E veja, antes a Beth já tinha recebido muita palavra sobre ministrar para multidões, né? E, cara, foi ela se submeter a uma direção, foi ela ser obediente a Deus, sobretudo, né? Não só ao marido, mas a Deus. E, cara, o ministério dela expandiu aqui. Sim. Então, tudo que ela já tinha recebido e tudo que ela já tinha feito de relevante em São Paulo, cara, aumentou de uma forma exponencial. Então, a Beth hoje ela pode dizer, e eu acredito que não acaba por aqui, tem muito mais, ela sabe disso. Eu sempre falo isso pra ela, mas ela pode dizer que ela já ministrou para multidões, né? No último viradão aqui de Fortaleza, tinha o quê? 7 mil pessoas. Eu acho que tinha lá. mais. 12 mil pessoas, entendeu? Na conferência
Nordeste, esse ano tinha o quê? Umas 5 mil pessoas, 6 mil. Na anterior acho que tinha 7. Não sei. Enfim, isso é ministrar para multidões, sabe? E então, assim... Considerando também que o culto da igreja a gente tem 2 mil pessoas, né? Em cada culto, exatamente. E ela faz 3 cultos, às vezes, num domingo. Exatamente, 6 mil pessoas. Num domingo corriqueiro. Exatamente. Então, assim, olha só, olha que poderoso. Se submeter... expandiu o ministério dela, entendeu? Expandiu o ministério dela. Um exemplo bíblico que a gente pode dar é do jovem rico. O jovem rico, ele chegou lá se lamentando para Jesus, que já fazia de tudo, que mais ele precisava fazer. Jesus mandou ele dar os bens dele aos pobres, né? E a palavra diz que ele rejeitou aquilo, se entristeceu e saiu. Cara, Jesus tinha muito mais para dar para ele. Muito mais, sabe? Talvez ele experimentasse depois dali, obedecendo Jesus, um crescimento exponencial, sabe? Assim, da própria vida dele. Ele receberia o reino, ele receberia muito mais, né? Mas ele escolheu não obedecer, ele escolheu não abrir mão do pouco que ele tinha, né? Porque na concepção dele era muito já. Então ele perdeu o mais do Senhor. Talvez Deus ali tinha um exponencial para ele. E ele não acessou, né? Então, há uma preciosidade em entender isso. E, assim, eu entendo que cada mulher tem seu processo, cada um tem seu processo para entender isso, né? A graça do Senhor, enfim, ela se revela em momentos distintos para cada um. Mas, quanto antes você entender isso, melhor. Eu acho muito legal a gente ilustrar essas coisas, porque vai pondo fim a alguns tabus ou até algumas justificativas, né, que as pessoas colocam, tipo assim, não, eu vou esperar porque eu tô me submetendo a ele. Tipo assim, é pra você se submeter mesmo aqui? É esse cara mesmo? O que é um homem de Deus? O que é que o homem de Deus tem que ter? O que é que a mulher de Deus tem que ter? Como é que se alinha um relacionamento? Qual hora é a fase, né? Eu acho isso muito precioso. Porque não é pra ser um peso, né? Se tá sendo um peso é porque tem alguma coisa errada aí, né? Porque pra mim não é pesado me submeter ao Lucas, né? Assim, primeiro, porque eu sei que isso é bíblico, né? E tudo que tá na palavra é bom e maravilhoso. E segundo, porque eu creio que ele é um homem de Deus, eu creio que ele vem sendo direcionado pelo Senhor, né? E tudo que ele me direcionar para ser feito, eu vou fazer com muita tranquilidade, com muita confiança, porque eu creio que ele é um homem que se relaciona com Deus, né? Então, acho que isso, se tá sendo pesado, tem alguma coisa desregulada aí. E deixa eu puxar um apêndice nesse assunto aqui. Esse assunto foi bom, hein, amiga? Deixa eu puxar um apêndice aqui, que aí é pro cara também, né? De muitas vezes pensar que poxa, eu não posso me submeter à minha mulher, eu não posso também entender a visão dela. Não, cara, o ministério da Beth, o ministério de adoração, de música, enfim, ele coloca ela em muito mais evidência do que eu, sabe? Só que nem por isso eu olho com um olhar negativo. Entende? Muito pelo contrário, ver ela acessando esse lugar, ver ela crescendo, estando nesse lugar, me evidencia de alguma forma, me agrega, sabe? Por quê? Porque nós não somos inimigos, né? Quando a gente aconselha casais, a gente sempre fala isso. Cara, você não é inimigo da sua esposa. E nós não estamos competindo com o outro. Então, cara, quando a Beth tá lá em cima, ministrando, sabe? Já aconteceu isso umas 3 vezes, assim, da Beth receber uma palavra pastoral lá em cima do culto. Cara, ela tá recebendo lá em cima, eu tô aqui, ó, embaixo também, ó. Tô aqui, a minha melhor parte tá recebendo lá, tô recebendo aqui, tô validando aqui também, peraí, entende? Então, o avanço dela, investir no ministério dela, é também investir no meu ministério. Ela crescer, é eu crescer também. E vice-versa. Por quê? Porque eu também tenho o meu ministério, ele também acontece. O meu ministério não é de tanta evidência quanto dela, mas ele também acontece, ele também está em crescimento, em desenvolvimento. E eu posso dizer que isso só acontece graças à graça da minha esposa comigo, ao coração dela, a parceria dela, a entrega dela, né? Assim como eu sei que só acontece o que acontece no dela graças à minha entrega, à minha parceria, né? Então, cara, a gente também precisa ficar atento à ênfase de cada um, sabe? Porque às vezes as pessoas falam assim, o Lucas, ou enfim, principalmente quem tá no palco, né? A mulher tem mais ênfase, né? E, cara, não necessariamente, não é essa conta, é diferente. É diferente. Então, às vezes as pessoas podem falar assim,
a Beth cobre o Lucas e que não sei o quê. Cara, isso nem passa pela minha cabeça. Isso não faz diferença alguma. Né? Muito pelo contrário. Eu lembro que o pastor Murilo deu uma palavra pra Beth lá, foi mó chava lá outro dia. E aí eu ia embaixo aqui, ó, recebendo tudo. Nossa, glória, é isso aí, é isso aí. Quando ele desceu, ele meteu a mãozona no meu peito, assim, ó. Papai, pra você também. Eu falei, opa, eu tenho certeza, pastor, eu recebi já aqui, tava ó. Recebendo, não precisava nem do tapa. Entendeu? Então, o tapa foi só pra confirmar mesmo, porque receber já tá tudo guardado. Então, assim, o casamento, ele cresce com essa visão, sabe? Com essa parceria, né, de impulsionamento mútuo, né, de não competição, né? Então, isso é importante dizer. Fechei o apêndice. Maravilhoso. É isso É aí, isso. né? Cara, que massa. E aí, Mel? Cara, é aí que vai ter que ter uma parte 3, né? Essa é a parte 1 do casal. 1h19 e 6 segundos. Que loucura, é muito rápido. Então a gente vai só conversando e vai rolando. Fala aí, Esse cara. negócio de puro e simples tá bom demais. Porque acho que é tão leve, né? Tão leve que vai passando o tempo e você nem percebe. Total. É tão E tá simples, é muito tão bom aqui. puro, é tão leve. A ideia é essa. É Glória essa, a né, Deus. amigo? A gente só tá parando aqui porque o Magno, ele dorme cedo, ele tá com o olho vermelho Já aqui. Agora vamos fazer um episódio especial. Peraí, 11h30, vamos até 2 horas da manhã agora. Vamos fechar, vamos bater um episódio do Pastor Murilo. Tô brincando. É isso, acho que vamos ficando por aqui, né? É bom que acho que deixa um quê de quero mais. Quem quiser trazer a Beth alguém pra falar mais de mulheres, né? Olha, E aí uma boa traz ideia. Boa. Lucas, Diegão, Diego, do Keila, Lucas. vocês estão sendo convidados aqui Olha ao aí, vivo. olha aí, É o ao vivo Diegão, gravado, olha né? Eu tenho uma ideia, hein? Falar sobre amizade, sobre conexões. Solte aí na Muito mesa pra já bom. comprometer aqui na gravação. Bora, Nomes. ó, Diego E e Kena, vocês estão convocados para participar do podcast Puro e Simples pra gente falar sobre o tema conexões e amizade. Maravilhoso. Vai ser Eu amo. poderoso, Tem gente. muita coisa pra falar sobre amizade. Muita mesmo. Eita, rapaz, mas vai ter que ficar pra outra parte, porque senão vai ser só um episódio, a gente vai ficar aqui gravando. Gente, que vocês mais uma vez tenham sido muito abençoados por esse episódio, muita chave lançada. Dá uma anotada aí em várias coisas que soltaram, ora sobre isso. Se você cumpriu todos os requisitos, tá na hora de comprar um anel, né? Opa! É isso. Tá na hora de comprar um anel. Faz um pedidão aí. Varoa faz que nem a Beth, começa a comprar uns panos de prato, uns jogo Imã de americano. geladeira. Vai construindo, Varoa, vai. Vai dando dica pro cara aí. Homem é meio lesado pra perceber as coisas. Homem é muito tem que dar cartesiano, dica, né? moça. Dá Tem que dica. ser uma dica. Tem que ser uma dica mais clara, né? Quase Algo uma mais... mensagem. Ei, tu não tá sentindo falta de nada no meu dedo, não, assim. O dedo tá meio leve, Tá meio leve. O número sem é brilho. 17, viu? Só pra não... pra facilitar a sua vida. Amém. Muito Então, bom. que você tenha sido muito abençoado. Eu acredito que muitos relacionamentos saudáveis vão surgir. E talvez outros que estejam fora do lugar aí vão entrar, né? Pra gente ter muitas famílias, muitos frutos a partir do relacionamento de vocês dois. Eu acho que eu sou um dos que já colhe alguns frutos de vocês. Né? Isso é muito, muito legal. E espero também ser como vocês, de semear na vida de outras pessoas aí no futuro. Então, se você já tem as redes sociais da Beth, que a gente esqueceu no outro, né? Que é Beth Ramos. Underline. Isso, Beth Ramos _, Meu é Lucas. Lucas Você vai achar Melo, mas também no você da vai achar Beth. o da Beth, vai lá. A Beth tem canal no YouTube com as ministrações, Melissa Quintela. Também vai abrir o canal no YouTube, pessoal, com as ministrações, né? Ou então mais uma expansão do Puro e Simples. Eu acho que tem Boa. coisa aí. Um braço do Amém. simples. Deixa eu falar só mais um negócio. Fala. Se você desligou, você perdeu a bênção. Eu vou profetizar aqui. Sentir aqui do Senhor, mas... Para você que tá solteiro ainda, que tá aí tentando encontrar a sua digníssima, o seu digníssimo, eu queria lançar uma palavra de assertividade na sua vida, para que você Glória a tenha Deus. olhos, sabe, espirituais para encontrar o homem ou a mulher que vai impulsionar a sua vida ministerial. Se você está namorando, está pensando em casar, mas talvez não esteja vendo possibilidades, eu queria declarar uma porção de bênção, sabe, uma porção de honra para você,
sabe? Que Deus abra as portas de trabalho, de oportunidades, que você feche bons negócios e que a provisão do Senhor nunca falte na sua vida. Que a bênção que nós recebemos, sabe, quando nós casamos, que as palavras que nós recebemos, nós compartilhamos com você hoje, para que você possa ir com coragem, com fé, confiando em Deus e experimente o melhor na sua vida, no seu noivado e no seu futuro casamento, formando uma linda família, né? É isso que importa, uma família linda que louva ao Senhor. É isso que eu profetizo para você. Se você ficou até o final, você recebeu. Recebeu a bênção. Eu quero testemunho de você que ficou até o final. Vamos colher testemunho. Isso aí. Vamos frutificar. Então, só posso dizer uma coisa, né? Fique com Deus. Em nome de Jesus, Deus é com você. Um abraço. Valeu. Tchau. Tchau.